Olá, eu sou a Andressa e hoje a gente vai falar sobre o livro do Êxodo. Êxodo 2 é um capítulo onde fala sobre o nascimento, fala sobre o crescimento e a ascensão e a escolha de Deus como Moisés como líder para a libertação do povo hebreu. E a gente começa aqui o livro de Êxodo, capítulo 2, com o nascimento de uma criança vindo aí do pai Arão e Joquebede. Eles eram da tribo de Levi. Então, esse filho nasceu na época onde os egípcios tinham medo do tamanho que esse povo hebreu estava se tornando. Então, uma visão que eu tenho sobre essa época é que nem mesmo o povo hebreu sabia a força que eles tinham. Por conta de 430 anos servindo como escravos, a mentalidade já estava escravizada. Mas quem via de fora via como um povo grande, um povo que tinha se multiplicado e tinha forças. E esse povo parece muito, vou fazer aqui uma visualização sobre algo que eu já vi. Aquele elefantinho, o bebezinho pequenininho, ele é preso ali a uma estaca, que quando pequeno ele tenta se soltar, ele tenta sair, não consegue, esse elefantinho vai crescendo e já cansa já de tentar sair dali porque ele acha que não tem forças o suficiente. Porém, esse elefante, quando muito grande, as pessoas que olham ele falam, meu Deus, quão grande, quão força, se ele tentar sair dali e fizer algo, coitado de nós, né? Mas ele não se move, então a mentalidade desse povo já era uma mentalidade escravizada. Então mesmo... Eu quero brincar com a minha bateria. Pode ir lá. Então mesmo sendo um povo já forte, mesmo sendo um povo podendo se mover, eles tinham essa mente escravizada. E Moisés, naquela época, nasceu quando o faraó queria deixar esse povo fraco, enfraquecido. E a primeira ordem foi para que as parteiras matassem as crianças que nascessem meninos, as hebreias, e elas não cumpriram essa ordem. E a segunda ordem era que as hebreias jogassem essas crianças, esses meninos, no rio Nilo. E Joquebede, quando nasceu Moisés, vindo que esse menino era formoso, ela guardou essa criança até o 3º mês dela. E aí nós discorremos aqui quando ela guarda essa criança, ela viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou-o em um cesto feito de juncos de papiro e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Então, oi? Quer ouvir? Pode ouvir. Então, esse bebê, ele era um bebê lindo e a sua mãe guardou ele por 3 meses. E quando ela não conseguia mais escondê-lo, ela precisava fazer o que Faraó tinha mandado. Mas ela, com fé que algo viria a acontecer e que é uma salvação, algo ali dentro dela fez com que ela revestisse aquele cesto de junco com betume para que ele ficasse impermeável. E ela teve fé e colocou o bebê ali. É um ato de fé que aquele bebê ficasse vivo. E quando ela coloca aquele bebê no cesto e ele desce o rio, a sua irmã vai observando ele pela margem para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela.
Então, a propósito de Deus com todas as coisas que nós sentimos no coração, o propósito daquela mãe colocar essa criança nesse cesto e dar a oportunidade, e ele ter a oportunidade de viver e experienciar algo que seria produzido por Deus, que era o encontro dessa princesa às margens do rio Nilo, e que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso coração, a gente dê oportunidade que Deus o acesse, porque ela sentiu pena, ela sentiu algo e ela sabia que aquele bebê era hebreu. Diferente do faraó, que tinha o coração endurecido e cada vez endurecia mais o coração por conta do que próprio ele e ela era, aquela princesa deixou com que Deus movesse o coração dela para o seu propósito. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Então sua irmã ali, que vinha correndo ali à margem do rio, observando o que ia acontecer com seu irmão, ela de imediato, ao ver que ele tinha sido salvo pela princesa, ela se dispõe e ela diz que ela conhecia alguém que podia ajudar a princesa a cuidar dele, porque a princesa não era uma mulher que tinha leite que pudesse dar, mas ela tinha várias servas que podiam ajudá-la nisso. Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Então pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Então, quando há propósito de Deus, todas as coisas se encaixam, todas as coisas se encontram. E esse momento onde Moisés tem esse período de vivência com a sua mãe é um período importantíssimo. É um período onde criam-se memórias, é um período onde que Moisés conhece os hebreus, a sua cultura. Provavelmente ele ouvia canções, provavelmente ele viu como que esse povo vivia. E nisso causou memórias afetivas na infância de Moisés. Um momento tão importante para que depois ele reconhecesse aquele povo como seu povo, seu irmão, seus irmãos. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que adotou como seu próprio filho. O príncipe, a princesa, o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei das águas. Então aqui a gente parte para um segundo momento importantíssimo na vida de Moisés. Moisés reconheceu e teve memórias na sua infância do seu povo, dos seus irmãos. E quando ele cresceu, sua mãe o entregou de volta à princesa, porque ela o tinha encontrado. E quando ele volta para a princesa, ele tem a oportunidade de ter a sua mente criada por um povo liberto, por ter estudo, por ter uma vivência dentro do palácio. E esse momento é importantíssimo, porque até aquele momento já havia 430 anos que aquele povo estava ali escravizado e não havia, e Deus não tinha escolhido ninguém dentro daquele povo, porque aquele povo estava com a mentalidade escravizada. Foi necessário que nascesse e passasse por esse processo um homem para que tivesse a sua mente liberta, alguém que viesse do palácio, mas que sabia da sua origem e buscasse a libertação e a transformação futuramente desse povo. Moisés foge para Midian, no 12. Anos depois, já adulto, aqui pressupõe-se que ele tem em média já seus 40 anos, então ele já era um homem formado, ele já tinha passado e ele tinha o conhecimento de tudo que havia dentro do palácio, ele já tinha essa mentalidade de liberdade. Anos depois de adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante a visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Um homem desceu o povo, olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Então, nesse momento, Moisés já se identificava com aquele povo e ele quis agir com os seus próprios braços, com a sua espada, com o poder do braço do homem. Mas nesse momento, Deus não foi a favor do que ele fez. Então, aquele momento ali não era aquele Moisés de 40 anos que agia com a força do braço que Deus queria como líder daquele povo.
e ele o esconde, ele esconde esse homem debaixo da areia, e isso traz muito para nós que os nossos pecados não devem ser escondidos, eles devem ser, a gente deve se libertar desses pecados. Então Moisés escondeu aquele pecado e esse pecado o assombrou, porque logo em seguida, no dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Então ele matou o egípcio por conta que o egípcio tinha feito algo para aquele hebreu. Mas aquela atitude dele de agir com as próprias mãos não era uma atitude que o levaria para ser um líder. E tanto que o próprio povo hebreu, ele achou que não, ninguém tinha visto, mas o viram, e o próprio povo hebreu o rejeitou ele. Quem é você? Quem que te denominou como nosso príncipe ou nosso juiz? Você vai nos matar igual você fez com os egípcios? Então aquele não era o momento. Moisés precisava encontrar o poder e ser o líder, mas não com a sua força do braço. E agora a gente vê e aprende com Moisés, e que na nossa vida a gente aprenda com Moisés. Nesse momento, Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato o faraó tomou conhecimento de que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, então ele imaginava que todo mundo tinha descoberto, e de fato, quando o faraó ficou sabendo, mandou matar ele. E esse momento é o momento em que ele foge, ele vai para Midian, ele vai para o deserto. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram tirar água e encher o bebedouro para o seu rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou a água para o rebanho delas. Então ele chegou, se assentou ao poço, e ali vieram as filhas de Jetro, e quando elas chegaram ali, os pastores queriam expulsá-las e Moisés as defendeu. Quando as moças voltaram para seu pai, Revel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar em Revel. Depois de algum tempo, Revel entregou sua filha Zipora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Então ele não se sentia pertencente ali, assim como não se sentia pertencente aos hebreus, porque eles não se sentia pertencente aos egípcios, porque ele sabia que ele é hebreu. Então ele se sentia forasteiro. Então o nome dos filhos naquela época eram dados de acordo com a circunstância e com o que se sentia. Então era assim como Moisés se sentia, um forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Então esse povo tinha vivido tantos anos ali que eles já estavam acomodados, e conforme foi aumentando o peso do seu trabalho, porque eles estavam se tornando um povo forte, o faraó sempre colocando mais peso para que eles enfraquecessem. Aí eles começaram a clamar, eles se lembraram da liberdade, eles se lembraram do Deus dele, do Deus que é o Jafé. E eles começaram a clamar, e Deus os ouviu, porque até então eles tinham ido para lá. Quando Jacó foi chamado por José,
Jacó conversou com Deus e Deus falou que ele podia ir. Então, até então, eles estavam naquela terra com o último mandamento de Deus, mas tudo se mudou. Aconteceu 430 anos e tudo mudou. Jacó morreu, José morreu, todos os seus irmãos morreram. O faraó já não se lembrava mais do que José tinha feito, então mudou toda a circunstância daquele povo. E aquele povo, depois de 430 anos, começou a enxergar que aquilo que eles viviam não era certo. E eles começaram a clamar a Deus. E Deus se lembrou das promessas que tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, da terra prometida e daquele povo ser um povo escolhido. E assim a gente encerra o Êxodo capítulo 2. E o próximo vídeo vai ser sobre o capítulo 3, então se inscreva no canal, dê um joinha se você gostou e compartilhe aqui esse vídeo com alguém que está estudando sobre o livro de Êxodo.